Está. Então, eu quero saudar todos os presentes, agradecer muito sensibilizada o convite que me foi feito para estar hoje aqui, dizer-lhes que a tarde de ontem foi de facto para mim excepcional. Penso que estas iniciativas que não encontram fronteiras e que nos ligam apesar das distâncias são para continuar e são um exemplo de que estamos vivos e com saúde portanto, apesar das pandemias, estamos a reagir perfeitamente. Dentro dos nossos contextos, que são tão diferentes, mas com esta apetência para partilhar reflexões e, ao mesmo tempo, também conhecimento. Muito obrigada, portanto, pelo convite. O meu tema é sobre a transformação de uma paisagem industrial numa paisagem cultural evolutiva, na perspectiva que Máximo Preite definiu, considerando que as paisagens são sempre dinâmicas e que quando uma paisagem industrial começa, de facto, a transformar-se numa paisagem cultural, ela vai em crescendo, no fundo, vai envolvendo novas participações e cada vez mais os habitantes, porque quer transmitir uma ideia que é uma ideia viva e que é uma ideia também dinâmica e que procura acolher a quem se dirige. Portanto, falo-lhes do caso da cidade de Acolhã, em Portugal. Vamos ver se passa. Ora, temos aqui uma perspectiva da cidade, numa encosta protegida, porque lhe tapa aqui um pouco as costas, nesta encosta da Serra da Estrela, um grande maciço que depois tem continuidade também em Espanha, e que tem na base, no sopé, uma fértil planície que vem desde norte até ao sul e que se prolonga. Portanto, há aqui, de facto, uma série de complementaridades entre a montanha e a planície. Ora bem, mas também uma cidade que se desenvolveu, que se apresenta mais ou menos com este formato, com duas ribeiras, esta a norte que lhe margina o tecido urbano, a ribeira da Carpinteira, e a sul a ribeira da Goldra ou de Goldra, e é exatamente entre estas duas ribeiras que se desenvolve este núcleo urbano, que foi considerada a Manchester portuguesa e também uma cidade granja, cidade-fábrica. Foi assim que foi caracterizada em 1880. Granja significa uma cidade da agricultura. Portanto, tinha agricultura e era fábrica. Depois de 1880 passou a ser só cidade-fábrica. Ora bem, portanto é exatamente nos vales destas ribeiras que se vão fixar as primeiras empresas especializadas em determinadas operações no século XV, que são, ao nível dos lanifícios, os tingimentos, as tinturarias, as tesouras, que significavam para alisar o pelo dos tecidos, e os pisões, que eram instrumentos que serviam para encorpar os panos de lã. Estamos numa região de montanha e era necessário produzir capas grossas de tecido grosso, burel, e, portanto, esse tecido era muito encorpado com batimentos em tinas com água quente. E, portanto, são as primeiras oficinas especializadas, fixam-se no século XV. Se bem que a produção de lã venha bastante de antes, porque estamos numa região, e agora vamos ver onde é que nos situamos. Portanto, fica aqui assim, esta é a zona da Serra da Estrela. Portanto, estão a ver a região centro de Portugal, aqui é o Porto, Lisboa, Coimbra fica por aqui, e é Coimbra que administrativamente integra a região centro. Portanto, e nesta parte do centro oriental,
temos a beira interior, que abarca 21 municípios. Municípios são concelhos, portanto, que têm câmaras municipais. Não sei se estão a entender, do ponto de vista administrativo, é um vasto território entre dois rios, já vamos ver, e numa zona de fronteira com Espanha. Aqui está Espanha, aqui temos Portugal, não é verdade? E aqui temos a beira interior, onde está a Covilhã. Ora bem, e é exatamente esta região, esta área, que é um território cheio de diversidades, porque tem um parque natural, o Parque Natural da Serra da Estrela, que em 2019 passou a integrar os geoparques mundiais da Unesco, portanto é um geoparque mundial, mas tem um outro geoparque que é o Naturtejo, e também outro Parque Natural da Serra da Malcata. Portanto, estamos numa área de paisagens protegidas, o que é, de facto, o que revela a diversidade do território. Mas todo este território é efetivamente moldado por este maciço que é a Serra da Estrela, não é verdade? Como vê, portanto, com o acidentado bastante elevado, o ponto mais alto são 2.000 metros, e é exatamente este território moldado pela serra que também tem uma paisagem cheia de contrastes, porque para além dos montes temos dois rios, dois importantes rios, que eles foram criando dois vales extensos, de origem glaciária. E, portanto, é aqui exatamente uma paisagem natural na Serra da Estrela, dentre muitas outras, que é exatamente provocada pelo nascimento, pela passagem deste rio Zézer e o rio Mondego. Ora bem, e é exatamente esta diversidade que leva a que tanto a água como o homem sejam modeladores de uma paisagem inicialmente agropastoril. Nós podemos considerar que há vestígios de atividades pastoris desde 20.000 a.C. na Serra da Estrela, pelas as queimadas que eram feitas. Portanto, foram recolhidos vários pólenes e os estudos polinográficos desses seres mínimos permitem-nos compreender que já se fazia queimadas há cerca de 20.000 anos aqui, portanto, o que era indiciador da existência de pastoreio. Portanto, é uma atividade, de facto, que está muito enraizada no território, porque a serra permitia pastagens de verão, que eram complementares das pastagens de inverno nas paisagens. E entre as planícies e a montanha faziam-se movimentos pendulares entre o verão e o inverno, no verão levando das planícies para as montanhas o gado, e no inverno, ou pelo menos a partir de novembro, o gado regressava às planícies. E, portanto, são estes movimentos pendulares que estão muito associados a este território. Ora bem, e não só movimentos pendulares vindos de várias partes do país, como, por exemplo, desde o sul de Portugal, mais de 500 quilómetros, que os rebanhos vinham desde a zona do Algarve, a Serra do Algarve, o Alentejo, até à Serra da Estrela, mas também de áreas tão distantes em Espanha, como de Sória, Segóvia, do Mosteiro de Santa Maria de Guadalupe, que tinha adjudicado na Serra da Estrela os melhores pastos, precisamente em manteigas, e que trazem, de facto, aqui uma grande abertura ao exterior, trazida pelos pastores. Portanto, esta relação é uma relação multimilenária entre o homem e a natureza, através desta cultura agropastoril. Ora bem, de tal maneira a serra é importante que o nosso escritor Miguel Torga, que faleceu em 1995, descrevia assim esta zona: há rios na beira, descem da estrela, há queijo na serra, faz-se na estrela,
Há roupa na beira, roupa há tecidos, há panos, faz-se na estrela. Há vento na beira, sopra a estrela. Há energia na beira, gera-se na estrela. Portanto, a nossa Serra Maestra, portanto, é exatamente a Serra da Estrela. Ora bem, e pastores, ovelhas e lã atravessam estes territórios através das canadas, que neste momento estão a ser valorizadas tardiamente relativamente à Espanha, que tem as suas canadas reais já classificadas e, portanto, protegidas patrimonialmente. Em Portugal, lamentavelmente, não estão e, portanto, o nosso esforço foi no sentido de dá-las a conhecer, identificá-las através de um projeto que depois irei falar a seguir. Ora bem, e portanto, elas criam, portanto, uma zona de circulação, abrem corredores que são importantíssimos até para a transmissão da biodiversidade, porque nas lãs das ovelhas vêm muitas sementes que depois vão de umas áreas para as outras. Portanto, são de uma importância enorme, não só do ponto de vista patrimonial, como do ponto de vista ecológico também. Aqui temos exatamente que são construções feitas pelos homens, demarcadas, como vêem, exatamente para a passagem dos gados, para que não houvesse interferência, porque era sempre conflitual, entre pastores e agricultores. Portanto, a importância do pastor está-nos na massa do sangue, não é? O pastor ontem e hoje, agora, o que será amanhã? É uma interrogação que se deixa quando vemos de facto que muitas canadas não estão a ser percorridas. Isto porque na Covilhã, no princípio está a lã, não é? É uma matéria-prima que nos remete às origens e que, no fundo, está na origem de uma civilização que desde o terceiro milénio antes de Cristo se estende da Pérsia ao Mediterrâneo e abarca aqui este território de Portugal também. Portanto, uma fibra que eu considero que é versátil, surpreendente, inteligente e que tem futuro, porque cada vez se acredita mais, de facto, na importância das fibras naturais por um conjunto de qualidades que, de facto, eu não me canso de divulgar, porque não só é isolante, como é inflamável, é higroscópica, é eletrostática, feltra bem e é prática e não enruga. Ora bem, e é exatamente, há muita documentação neste território sobre o pastoreio e a criação dos gados, e foi com base nele que se fez um trabalho de investigação, que não vem agora aqui a propósito, para também analisarmos a cultura pastoril nas suas várias dimensões, não é? Que, por exemplo, no início do século XX, e que acaba por nos dar uma dimensão da tal modelação na paisagem feita pelo homem, mas a que também a água acaba por nos dar uma outra dimensão associada a esta, que é a da transformação da lã em pano e da industrialização deste vasto território. Portanto, porquê? Porque a água está presente na indústria de lanifícios a vários níveis. Portanto, ela é um meio de produção, desde as lavagens das lãs até à tinturaria. A lã é utilizada em várias operações. Como energia hidráulica, ela na Covilhã teve um papel importantíssimo, porque a indústria vai servir-se de uma energia que é gratuita, barata, porque tem as ribeiras com os acentuados declives e desde cedo foram aproveitadas para se instalarem rodas hidráulicas. A partir de meados do século XIX, com a introdução da energia a vapor, uma vez mais a água está presente pela importância energética e depois também ao nível da energia elétrica. Portanto, havia aqui condições para o desenvolvimento da indústria. E é por isso que a Covilhã é um centro histórico dos lanifícios portugueses, desde a Idade Média até cerca de 1970. Ora, neste período, ela foi o maior centro principal, o mais importante centro produtor de lãs em toda a área da Serra da Estrela e em determinados períodos também do próprio país.
Um conjunto de fatores explicam exatamente esta razão, uma localização privilegiada, como nós vimos, o Estado fez em 2 períodos, em 1677 e em 1764, 2 fábricas do Estado na Covilhã, a fábrica de sarjas e baetas e a Real Fábrica de Panos, que já vamos ver, e depois, nesta região, fixaram-se empresários muito dinâmicos, cristãos novos, em grande parte após a expulsão dos judeus de Castela, vieram fixar-se nesta zona de interior e aqui, com os seus capitais, desenvolveram essas primeiras oficinas de que eu falei há pedaço, de tinturaria, os pisões, etc. E depois também o facto de se ter acumulado aqui um conhecimento ao nível da especialização da mão de obra, que é difícil e que esse conhecimento acumulado permitiu que ele se transmitisse de geração em geração e que se criasse aqui uma especialização técnica bastante desenvolvida. Ora, podíamos ver que desde o Foral da Covilhã, em 1186, há referências à importância da lã na Covilhã do comércio das lãs aqui. Aqui temos, de facto, a primeira manufatura do Estado, aqui o que resta, e ela está assim, e eu compartilho com o Cristian a importância da manutenção das ruínas, ou cada vez mais na sociedade ocidental, aquilo que é velho tem que ser restaurado, são as senhoras que tiram as rugas, que pintam os cabelos, mas é também uma dificuldade em conviver-se com a ancestralidade e que temos que estar atentos no património, portanto, as recaustagens nem sempre são boas. Quando falamos no RES, eu queria aqui apresentar mais um RE, que é o da recaustagem. Ora bem, e dizer que na Covilhã, neste período, até nas igrejas se produzia, eram os hábitos dos monges franciscanos, esta era uma fábrica deste convento, e aqui produziam-se os hábitos para os franciscanos de todo o país, sobretudo da parte norte do país. Mas também, num outro convento, havia uma fábrica de lanifícios que foi lá instalada e um entreposto de lãs, vendia-se ali lãs, não é? Portanto, estava disseminada. O primeiro lavadouro franciscano na Ribeira da Carpinteira, longe daquele, ainda existe hoje. Ora bem, e depois temos a segunda grande manufatura de Estado. Estou a ver aqui este edifício, portanto o edifício depois tem uma planta centralizada muito ao gosto do absolutismo despótico do Marquês de Pombal, que em 1764 fundou aqui a Real Fábrica de Panos para os fardamentos do exército português. Todos os fardamentos do exército de Portugal e das colónias eram produzidos na Covilhã e eram tingidos e acabados, ultimados, com uma série de as últimas operações neste importante edifício fundado pelo Estado. Ele hoje é a universidade. Depois vamos pegar neste edifício a seguir para ver a evolução dele. Temos-lo aqui também. Ora bem, mas para lá disso, dessa primeira fase que nós consideramos que foi proto-industrial, a partir de 1815 nós temos uma fase já industrial com a montagem das primeiras rodas hidráulicas, exatamente nesta ribeira, que é a Ribeira da Goldra, ao sul, e esta é uma área atualmente que está em grande intervenção, depois mostro o edifício remodelado. Ora, foi aqui que em 1815 vieram instalar-se as primeiras máquinas movidas a energia hidráulica. Máquinas que vieram da Inglaterra, máquinas de cardar e fiar as lãs, todas movidas por água. Ora, isto foi uma fortuna na altura, porque custou 24 milhões de réis para cima. Portanto, calculava-se que custasse mais de 24 milhões de réis. Claro que eram
tanto o Simão Pereira da Silva como o António Pessoa de Amorim, que estão nesta empreitada, são cristãos novos, que estão aqui a investir muitos dos seus capitais nesta importante inovação. Foi de tal ordem que a Real Fábrica das Sedas, que estava instalada em Lisboa, deslocou para aqui, para a Covilhã, o seu mestre carpinteiro, para aprender como eram feitas estas rodas hidráulicas, que era tecnologia francesa. Veio um técnico francês, Gabriel Morisson, para aqui instalar estes equipamentos. São as primeiras rodas hidráulicas na Covilhã. Portanto, e com elas dá-se início à industrialização. Foi tão rápida que em 1845 e 1846 surge na Covilhã o primeiro movimento ludita, isto é, portanto, do lude inglês, contra a maquinaria, contra as máquinas que tiravam o trabalho aos homens. Ora bem, temos aqui uma descrição de como foi este levantamento em 1845 e 46. Quando a Covilhã importava as primeiras máquinas com a aplicação à indústria lanificial. O povo murmurou da inovação, que, dizia ele, lhe vinha tirar o pão. Do murmúrio passou ao ajuntamento, do ajuntamento à sedição. E operários em número de 700 levantaram o grito da revolta. Às vozes de morram os dos engenhos, fogo aos engenhos. Os engenhos eram aquelas primitivas oficinas de cardar e fiar, alvoraçaram a povoação inteira, atroam os ares pelos recôncavos das ribeiras da Carpinteira e de Gôlgara. Portanto, um forte movimento contra a mecanização em 1845 e 46. E ele foi exatamente, depois do texto continua, foi nestas fábricas foi contra estas fábricas, que ainda não estavam tão acabadas como estão agora, ou como estavam de acordo com a gravura, que foi feito este levantamento. Como vê, foram importantes empresas aqui criadas. Esta também é uma outra. Ora bem, e estas atroaram os ares, mas em 1880 temos a Covilhã com esta paisagem industrial. Aqui um pequeno trecho da Ribeira da Carpinteira, bem a montante. E aqui, um pouco mais abaixo da mesma ribeira, esta é uma imagem de 1920, mas que nos dá de facto uma panorâmica de como o tecido urbano da cidade era industrializado. Porque vemos aqui casas de habitação, juntamente com grandes edifícios fabris. Portanto, coabita-se ao pé de igrejas, etc. Ora bem, e agora, muito rapidamente, para ver a evolução do número de fábricas na Covilhã, começa-se com 10 em 1788, 1852, 27, 1890, 93, depois 98, 160 por volta de 1936 e depois 125, 1972 e a partir daqui temos de facto uma crise anunciada. Também podem ver os motores. Começaram a importância das rodas hidráulicas, portanto as rodas hidráulicas a azul e os motores a vapor foram tardios a serem introduzidos na Covilhã porque tinha-se uma energia barata e a Covilhã não dispunha de carvão e tinha que ser importado e, portanto, era caríssimo. O número de fábricas de lanifícios, vejam em Castelo Branco, no qual se integra a Covilhã, com cerca de 150, não é? Nós vemos o total de fábricas de lanifícios eram 404. Portanto, há aqui um peso muito grande ainda da Covilhã neste total de fábricas. Em 1973, podemos ver o Parque das Máquinas da Covilhã, portanto, ao nível das várias operações que abarca a produção de um tecido, porque desde a lavagem, à fiação, à penteação, à tecelagem, tinturaria e ultimação, portanto, são muitas as operações, um número de máquinas significativo. Elisa,
¿Sí? Lisa, ¿crees que puedas ir redondeando un poco las ideas, que no te pases más del tiempo, por Sim, favor? ok, Ya, ok. Só muchas dizer gracias. que acompanhou, muito obrigada, esta evolução é acompanhada por uma evolução demográfica da indústria, acompanha a evolução demográfica. E nós temos em 1960 o máximo de população, 72 mil, quase 73 mil pessoas, das quais cerca de 10 mil estão empregues na indústria, não é? E depois uma grande redução, que tem continuado a reduzir. Temos aqui o último censo com a população. Ora bem, e foi a terciarização da cidade, a partir de 1973. E aqui temos a tal Real Fábrica de Panos, como está, não é? Que passou a ser Universidade da Beira Interior. E é exatamente esta terciarização que, no entanto, não significa que a indústria não tenha continuado, porque atualmente ainda se assiste à concentração da produção em 5 grandes empresas e a produção atualmente é superior àquela que existiu no período áureo da industrialização. Ora bem, portanto é um dos centros europeus da lã. Ora bem, e é exatamente a transformação desta paisagem industrial numa paisagem cultural e numa paisagem cultural evolutiva que está associada ao papel da Universidade da Beira Interior. Ela veio instalar-se, depois deparou-se com um conjunto de estruturas do século XVIII da Real Fábrica de Panos, que musealizou, como vê, não é? E depois partiu também para a cidade e musealizou determinadas áreas de ar livre, como nós temos aqui, que é o caso das râmulas de sol. Um estendedor de lãs e umas râmulas de sol, que serve para estender os panos para secarem, e que também foram musealizadas. Criou-se um centro de documentação, um centro de documentação ligado aos lanifícios, e recolheram-se os arquivos empresariais de grande parte das empresas que ainda os tinham. E depois, esta fábrica foi adquirida pela universidade e aqui foi instalado a sede do Museu de Lanifícios, depois do primeiro núcleo ser na Real Fábrica de Panos e de haver um núcleo de râmulas de sol. Hoje a Covilhã tem este Museu de Lanifícios, que foi inaugurado em 2005. Alguns aspectos do interior, não é? Com agora já um centro de documentação integrado neste edifício, porque o outro já não tinha espaço para recolher tanta documentação, e a partir daí o Museu de Lanifícios vai liderar o inventário do património industrial da Covilhã, através da assinatura de um protocolo com o Instituto Português do Património, e elabora a primeira Carta do Património Industrial da Covilhã, com implicações num programa de arquitetura a nível do país, que é o programa Polis, em 2000, que na Covilhã serviu para, fundamentalmente, foi justificado para recuperar o património industrial das Ribeiras. E é exatamente, esta já é uma fase do programa Polis na Covilhã. Portanto, resultado deste trabalho que foi feito entre a equipa dos arquitetos e o Museu de Lanifícios, como vê. Ora bem, já são intervenções no âmbito do programa Polis. Portanto, está aqui o edifício atrás, um conjunto de intervenções de valorização do território. Entretanto, desenvolvem-se 2 novos projetos transfronteiriços com Espanha, que foram liderados pelo Museu de Lanifícios, com a finalidade de fazer a inventariação patrimonial com base no sistema SIG, inventariar, georreferenciar, gerir, valorizar, salvaguardar e difundir o património. Em 2 perspectivas, que é exatamente o inventário do património agropastoril, que nos levou à construção, à identificação das canadas, não é verdade? Entre Malpartida de Cáceres em Espanha, a Extremadura espanhola e Portugal, e que nos leva exatamente, podem ver alguns aspectos do programa, como ele está, eu vou passar rapidamente,
um inventário das vias pecuárias tal como ficou e depois ao inventário do património industrial de todo o território entre o Douro e o Tejo neste interior. Como vê, foram inventariadas 338 unidades patrimoniais e a cidade da Covilhã 147 unidades fabris. Construíram-se os mapas que servem para a gestão, para gerir o ordenamento do território, como veem, por exemplo, as rodas hidráulicas. Criaram-se também mapas de valorização patrimonial do território, a valorização da rota turística da lei entre Portugal e Espanha, que foi inaugurada em 2009, vieram de Espanha pelas Canadas, portanto, os nossos parceiros do projeto, desde Malpartida de Cáceres até à Covilhã, e atualmente foi um projeto que tem um desenvolvimento na cidade. Foi criado um festival de arte urbana na Covilhã, o UL, entre 2011 e 2020, que é patrocinado pela autarquia e que traz enfim, toda a temática da lã para as paredes da cidade. Portanto, ela veio para fora, para a cidade, como vê, está aqui. E termino com a ponte pedonal que foi criada no âmbito do programa Polis, que permitiu salvaguardar umas râmulas de sol e que tem um impacto na paisagem e que permitiu, de facto, esta atualização também de transformar a Covilhã de cidade industrial numa cidade que procura valorizar esse seu património. Muito obrigada pela vossa atenção.